Você que está nesse domingo de Páscoa em casa, Deus te dê paciência, Deus te dê força, Deus te ressuscite. A palavra de Deus nos diz hoje, nesse domingo da Páscoa, Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, começar pela Galileia, depois do batismo pregado por João. Pedro quer lembrar o início da missão de Jesus Cristo, desse tempo de anúncio da palavra e do reino de Deus. Talvez alguns já haviam esquecido, ou mesmo se não tivesse esquecido, Pedro traz na mente deles esses dias de manifestação da graça, do poder de Deus, nesses dias de milagres, de cura, nesses dias que o Senhor Jesus Cristo expulsa os demônios. Ele diz: depois do batismo pregado por João, depois do batismo de Jesus Cristo, como Jesus Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. É interessante que Pedro não diz antes do batismo, depois do batismo, foi ungido com o Espírito Santo. João Batista diz: eu vi o céu aberto e o Espírito Santo descer sobre ele. Eu ouvi uma voz que disse: esse é o meu filho amado, escutai. Aí Pedro diz que depois então do batismo, ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Aqui aparece a presença do demônio nessa leitura. O demônio é uma realidade na vida de Jesus Cristo. Ele enfrenta o demônio todos os dias. Ele enfrenta e vence. E por último foi na cruz, onde Satanás, nesses dias, levou Jesus Cristo à cruz e depois grita: desce da cruz, que nós acreditamos em ti. Pedro vai dizer: nós somos testemunho de tudo que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Nós somos testemunho. E ser testemunho de Jesus Cristo nesses dias é dizer: nós vamos morrer, vamos ser torturados, martirizado, degolado, queimado vivo, jogado para as feras, mas nós somos testemunhos. Nós somos testemunho disso. Nós somos testemunho que ele passou fazendo milagre entre nós. Nós vimos os seus milagres. E nós somos testemunho de tudo que ele fez na Judeia e em Jerusalém. E somos testemunho que mataram pregando numa cruz. Nós somos testemunho disso. Não negamos e não vamos negar, mesmo que a nossa vida esteja em risco. Mas nós somos testemunho que vocês mataram pregando numa cruz, mas também nós somos testemunho que Deus o ressuscitou no terceiro dia. E que agora ele está vivo, e vivo não morre mais, venceu a morte. Nós somos testemunho disso. Ele apareceu não para todo o povo, mas as testemunhas que Deus havia escolhido, nós que comemos e bebemos com ele. Nós que comemos e bebemos com Jesus Cristo depois que ressuscitou dos mortos. Nós somos testemunho dessa verdade. Nós estivemos com ele, estávamos com ele. Nós somos dele. Nós somos testemunho dele antes da paixão e morte, e agora na ressurreição nós somos testemunho dele. E Jesus mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus constituiu juízo dos vivos e dos mortos. Agora nós somos testemunho disso. Ele nos mandou pregar ao povo, pregar essa verdade. Mandou
testemunhar que Deus constituiu juízo dos vivos e dos mortos. E todos os profetas dão testemunho dele. E todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. O que recebemos de Jesus Cristo ressuscitados é essa ordem: anuncie, fale, pregue, testemunhe, sejam os meus testemunhos. Anuncie a todos os profetas, que todos os profetas dão testemunho dele. A todos aqueles que creem em Jesus, recebem em seu nome o perdão dos pecados. Você conhece pessoas que não acreditam em Jesus Cristo? Quantas pessoas você conhece que não acredita em Jesus Cristo? E você acredita em Jesus Cristo? Então, se você acredita em Jesus Cristo, faça essas pessoas acreditar em Jesus Cristo. Faça essas pessoas acreditar em Jesus Cristo. É hora da gente esquecer o respeito humano. Nós temos um respeito humano que para mim é respeito diabólico, que nós temos que respeitar aqueles que não acreditam em Jesus Cristo. Mas eles são livres para acreditar. Mas Paulo diz: como vão acreditar se ninguém falar de Jesus Cristo, se ninguém testemunhar? E como vão ser salvos se eles não acreditam em Jesus Cristo? Para ser salvo é preciso acreditar em Jesus Cristo. Todo aquele que crê nessa primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, desse domingo de Páscoa, Pedro está dizendo: todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados. Todo aquele que crê em Jesus Cristo, crê em quem? Em Jesus Cristo. E se você tem o perdão dos seus pecados perdoado, então você está salvo no nome de Jesus Cristo. Nós temos medo de falar isso. Nós temos medo de pregar isso porque nós somos covardes, porque nós não acreditamos, porque temos respeito humano, porque nós ficamos pensando o que é que vão falar de mim, o que é que vão pensar de mim. Então muitas vezes nós obedecemos mais os homens do que a Deus. Essa palavra de Deus nos diz hoje: pregue, testemunho, fale, leve as pessoas à conversão em Jesus Cristo. É só em Jesus Cristo. Nós gostamos de tomar chá, tem chá para tudo. E para a salvação nós queremos que esse mesmo chá, esses mesmos conselhos sirva para a nossa salvação, mas não tem outro nome que tenha nos dado, que alguém nos deu para salvar os nossos pecados, para nos salvar e perdoar os nossos pecados, a não ser Jesus Cristo. Mas aí eu me pego com controle mental. Eu ensino: quer ficar bom? Respire. Fica um minuto respirando. Fica um minuto assim. Nós temos medo de falar de Deus. Nós temos medo de falar de Deus. Falamos de política, falamos do sem terra, falamos do sem teto, falamos do sem vida, falamos de tudo, mas não falamos de Deus. Falamos de tantas coisas. É hora de você e eu começar a falar somente de Jesus Cristo. É hora, amado. É exatamente hora da gente se agarrar com Jesus Cristo. Você sabe quando é que vão arrumar uma vacina para esse vírus? Nos próximos anos parece que vai ser difícil. O que os especialistas estão dizendo? Por que nós estamos em casa? Por que nós estamos trancados em casa? Para não sair, para não pegar o vírus.
E por que nós não podemos pegar o vírus agora, como um especialista estava dizendo hoje? Não, agora nós não podemos pegar o vírus, mas nós vamos pegar. Só que não pode, como exemplo em Brasília, 5.000 pessoas de uma vez pegar o vírus. Não pode. Porque 5.000 pessoas não têm UTI para isso. Então não pode, tem que ser devagarzinho. Pega 10 hoje, amanhã mais 10, morre 10 hoje, amanhã morre mais 10, e assim nós vamos nos estendendo até a vida eterna. Quando vai acabar esse vírus? Quando? Quando ele vai desaparecer da face da terra? Ele pode até diminuir, mas de vez em quando alguém vai pegar esse vírus. Vai pegar e vai repegar também. Vai pegar 2, 3, 4, 10 vezes até morrer. Mas nós estamos trancados em casa, amado, não porque você vai deixar de pegar o vírus, não. Nós estamos trancados em casa por causa do sistema de saúde, hospital que nós não temos. Nem nós, e nem os americanos, e nem os chineses, e nem ninguém. E nem ninguém. Mas seria bom que depois do dia 13 de maio dissesse: o vírus morreu, acabou, sumiu. Aí pronto, todos nós poderíamos ir para casa e voltar para as grandes festas, e voltar para as noitadas, e voltar para as passeatas, e voltar para a igreja. Mas não é assim. Nós temos a solução para nós, mas essa solução passa por Jesus Cristo, mas nós não acreditamos em Jesus Cristo. Ele mandou profetizar. Todos os profetas dão testemunho dele, e todo aquele que crê em Jesus Cristo. Padre, mas eu acreditando em Jesus Cristo, eu não vou pegar o vírus? Não estou te falando isso. Eu estou te falando que se você morrer com Jesus Cristo, você vai ressuscitar com Jesus Cristo. Se você morrer sem Jesus Cristo, você não ressuscita com Jesus Cristo. O que eu estou te dizendo é isso. Morrer, você vai morrer. Você vai morrer. Quando você vai morrer? Não sei. Pode ser antes dos 100 anos. Pode ser depois dos 100 anos. O mundo está admirado porque 2 senhores, uma senhora e um senhor, hoje saiu do hospital, um com 96 anos e o outro com mais de quase 100. Por que não morreram? Porque a hora não tinha chegado. Podemos perguntar, mas o que é que eles estão fazendo aqui com 96 anos? Passaram pelo vírus, passaram pela UTI, passaram por tudo e não morreram. A hora não chegou. Ainda não era a hora. Enquanto isso, amado, nós temos que começar a refletir no Deus que nós estamos servindo. Esse negócio de fazer amizade com todos os deuses, não dá certo. Esse negócio de ficar abraçando Deus e o diabo na terra do sol, não dá certo. Não dá certo. Sou católico, mas sou espírita. Sou católico, mas sou maçom. Sou católico, mas gosto de receber um espaço. Eu sou católico, mas sou mais ou menos católico. Vou na igreja de vez em quando, não tenho compromisso nenhum com ela. Josué chegando na terra prometida, dividindo a terra prometida, loteando a terra prometida. Quando receberam os primeiros frutos da terra prometida, ele chamou a liderança e disse: escolhei para vós hoje o Deus que vocês querem seguir. Escolhei para vós hoje o Deus que vocês querem servir, porque eu e minha casa serviremos o Senhor. Tomada de decisão. Tomada de decisão.
E todos disseram: livre, longe de nós, que Deus nos defenda de servir outro Deus. Ele disse: vocês não dão conta. Escolha melhor. O nosso Deus é um Deus ciumento. Vai dizer Josué: é melhor cada um escolher o seu Deus. O que eu sinto, de verdade, é que depois desse vírus, poucas pessoas vão ficar na comunidade. Poucas pessoas vão ficar no Ser Nascido. Poucas pessoas vão ficar na Canção Nova. Poucas pessoas vão ficar na Shalom. E poucas pessoas ficarão na igreja. Poucas. É o que eu estou sentindo, é isso. Porque o próprio Deus agora vai tirar. O próprio Deus vai tirar. Porque na verdade nós somos os enganadores de Deus. Chega de enganar. Chega de ter uma fé mais ou menos. Chega. Nós temos que testemunhar Jesus Cristo, porque o Senhor nos mandou testemunhar Jesus Cristo. Tem muitos dentro da igreja e fora da igreja que nega aqui a presença do demônio. Muitos. Eu já fui perseguido por uma pessoa de autoridade da hierarquia da igreja por causa do demônio. E muito perseguido. E tem pessoas que negam o demônio. Jesus não nega o demônio, a Sagrada Escritura não nega o demônio, mas tem gente dentro da igreja que nega. Olha aqui. Ele andou por toda parte fazendo bem, curando todos os que estavam dominados pelo demônio. O demônio é o autor de toda miséria. De toda miséria, de toda cilada, de toda violência, de tudo que não presta. O demônio é autor disso. O demônio é autor disso. Na sexta-feira santa, um pai, agora nessa sexta-feira, um pai estrupou a filha de 3 anos de idade. Para ninguém escutar, ele pegou o travesseiro e colocou no rosto da criança. E a criança morreu. Você sabe o que ele disse? Eu queria só saber como é que era essa experiência. Só isso. Eu não queria matar não, queria só saber como é que era essa experiência. Isso é diabólico. Isso é diabólico. E o pior é que quando a advogada chegou para soltar ele lá em Sobradinho, o direitos humanos já estava lá para defendê-los. É triste, mas é verídico, amado. Para mim é do demônio, não tem explicação. Ele é o autor de toda miséria, de toda miséria, de toda miséria. E Jesus enfrentou, mas nós somos até amigo do demônio. Não existe, não, isso aí não. É poder da mente, isso é isso é aquilo. E ele vai destruindo tudo. Do dia 11 para o dia 12 de março, quando o senhor governador, eu estava pregando uma missa, a última missa de libertação que eu celebrei, foi no dia 11, quarta-feira. E o governador então, eu estava terminando a homilia quando o César me chamou e disse, o governador decretou que a partir da manhã, 6 horas, não haverá mais aula, os colégios estarão fechados, faculdade fechada, e não pode reunir mais de 100 pessoas. Toda quinta-feira, há 22 anos, eu celebro missa, que de manhã, mesmo não tendo ninguém, tem 2.000 pessoas. Eu fiquei bastante chateado. Eu fiquei bastante revoltado. Porque em Brasília eu sabia que só tinha 2 pessoas, um casal. A mulher estava na UTI, que eu acho que ela não morreu, tá. E o homem estava em casa.
Mas eu tinha que respeitar o decreto do governador. E avisei para o povo que a partir dali eu não podia celebrar. Mas quando foi de madrugada, 3 horas da manhã, que eu levantei para rezar, chateado, o Senhor me mostrou uma nuvem escura que cobria toda a terra. E nessa nuvem eu vi os demônios dançando nessa nuvem. E o Senhor me dizia: eu permiti, escuta isso, eu permiti que os demônios trouxessem esse vírus das trevas. Porque essas gerações não me conhecem, não me amam, não me respeitam e nunca passaram pela aprovação universal. De vez em quando acontece um desastre num lugar, num país, um tremor de terra num país, uma fome e uma seca em outro, mas universalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, que faz 60 anos, não teve mais. Essa geração cresceu sem o temor de Deus. E o Senhor ainda me dizia: essa geração me humilhou, quebrou as minhas imagens publicamente, urinou na minha face publicamente, rasgou a minha palavra publicamente, e honraram Satanás publicamente. Foi que eu vim tomar consciência da tragédia que estava na nossa frente. E no dia seguinte já comecei a ter notícia que o vírus estava chegando em todos os países. Em todos os países. Em todos os países. Não sabemos até quando esse vírus vai existir. Não sabemos. Não saia de casa. Porque você não tem hospital, não tem máquina para te ajudar a respirar. Parece que estão gastando não sei quantos bilhões para comprar 15 mil máquinas dessa de levar ar para os teus pulmões. E sem essas máquinas você vai morrer, mas vai morrer do mesmo jeito. Agora todos os dias a gente respira gratuitamente, sem máquina, sem nada. E a gente nunca prestou atenção nisso. Agora nós estamos doidos que tem uma máquina para nós quando chegar na UTI. E alguém me dizia ontem: padre, eu tenho que fugir desse vírus, eu não posso pegar esse vírus, porque se eu entrar na UTI de Brasília eu não saio. Eu não vou sair. E eu disse para ele: olha, para te consolar, sair você sai, você só não sai com vida, mas morto você vai sair. Será possível que vão comer você lá dentro? Nós precisamos hoje de uma máquina. Enquanto é gratuita a respiração, é gratuito, mas a gente não reconhece. Eu gosto desse segmento de hoje. Aqui, a sequência. Cantai, cristão, afinal, salvo, vítima pascal. Cordeiro inocente, o Cristo abriu-nos do Pai o abrisco. Por toda a ovelha imolada do mundo, lava o pecado. Forte, mais forte a vida que enfrenta a morte. Forte, muito forte a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida, o Rei da vida, cativo é morte, mas reina e vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que viste? E ela responde: eu vi Cristo. Eu vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos de cor do sol, dobrado o chão, o lençol. Eu vi, diz ela. Eu vi.
o Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus, ressuscitou de verdade. Ó Rei, ó Cristo, piedade, piedade. Nós estamos entrando na semana da misericórdia. E vamos, durante toda essa semana, clamar por misericórdia. E domingo vamos celebrar o dia da misericórdia. Eu te convido a clamar por misericórdia. Eu te convido, você pode nos acompanhar 24 horas pelo nosso sistema Renascido em Pentecoste, daqui da paróquia, daqui da capela de Nossa Senhora da Primavera, do Centro de Evangelização. Santíssimo vai estar exposto, começamos no dia 15 e vamos até o dia 3 de maio. E se o decreto do governador for decretado mais um mês, e com certeza vai, nós vamos ficar aqui, clamando por misericórdia. Por misericórdia. Mas por quem, Senhor? Por você, por mim. Pelo menos para nós. Pelo menos para nós. Não ser egoísta, pense em você, pense em nós, pense em mim. Lembrei da música lá do cara. Pense em mim, ore por mim, não ore por eles. Se quiser orar por eles também, ore. Mas chegou a hora da gente pensar na nossa salvação. Quem quiser ser salvo vai ser. Mas para ser salvo vai ter que se agarrar com Jesus Cristo e crer em Jesus Cristo. No primeiro dia da semana, nesse dia, Maria Madalena foi de madrugada, já sabemos dessa história, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi ao encontro de Simão Pedro, aquele que Jesus disse: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e o poder do inferno nunca vencerá. Nós temos isso. Essa igreja sofrida, uma igreja que sofre nessa tarde, nessa Semana Santa. Muitas vezes eu fico até tarde da noite conversando com os padres. E estou com medo de muitos padres entrar em depressão. Essa igreja que sofre, amado, ela é eterna. As portas do inferno nunca vencerão. Está sendo purificada e vai ser purificada. É pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos aonde colocaram. Tiraram o Senhor. Mas aqui não tiraram o Senhor saiu pelo seu próprio poder. Pelo seu próprio poder. Ninguém ressuscitou Jesus, ele ressuscitou pelo seu próprio poder. Não sabemos aonde colocaram. Pedro e João saem correndo. Sai correndo, mas João chega primeiro. Olhou para dentro e viu as faixas de linho no chão. Por respeito a Pedro, que é o primeiro papa, ele não entra. Ele tem que testemunhar. É Pedro que tem que ver primeiro e testemunhar. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, entrou no túmulo e viu as faixas de linho deitado no chão, o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Isso também me chama a atenção. Ele não saiu correndo do túmulo. Ele arrumou o túmulo. Ele arrumou cada coisa do túmulo. Santo Sudário colocou a parte, um lençol em outra parte. Não faz como eu e você, que levantamos de manhã e deixamos a cama desarrumada e voltamos tarde da noite, ela está do mesmo jeito. Não. Ele arrumou.
porque o seu interior estava todo arrumado. Tudo estava arrumado na vida de Jesus Cristo. Tudo. Seu espírito, sua alma, a sua missão. Ele arrumou tudo. Antes de sair do túmulo, ele arruma o túmulo. Sudaram. Dobrado, colocado no lado. Mas enrolado num lugar à parte. Tudo assim. Ele fez o ambiente, arrumou o ambiente. Nós não podemos sair dessa vida sem arrumar as coisas. Nós temos que arrumar as coisas. E nesses dias que você pode morrer junto comigo, então, amado, arrume as coisas, arrume. Perdoe quem tiver de perdoar. Pague suas dívidas se puder pagar. Se não, peça perdão. Diz, não posso pagar, então eu quero te pedir perdão. Faça uma meditação, porque você pode bater as botas. E como vai ficar? Arrume. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Ele viu e acreditou. E aqui Jesus diz para mim e para você: tu crê porque viste, mas feliz daquele que nunca viram e acreditaram. Esses aqui são os bem-aventurados. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas acreditaram. Bem-aventurado eu e você, que nessa tarde acreditamos em Jesus Cristo e na ressurreição de Jesus Cristo, e não temos dúvida disso. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Bem-aventurados somos nós que acreditamos. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Foi profetizado por todos os profetas do Antigo Testamento que ele ia ressuscitar dos mortos. Ressuscitou. Ressuscitou e está vivo. Está vivo, abriu o paraíso para quem quiser. Salvação é para todos, mas você tem que crer em Jesus Cristo. Se crer em Jesus Cristo, como diz São Paulo, tu e tua casa será salva.